No ar, mais um programa Questionamento Jurídico. Este programa é produzido e exibido pela BCC Television. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com. E o tema de hoje é dicas para o exame da OAB. Você aluno, você aluna, você candidato ao exame da ordem, enfim, por onde começar a estudar, o que eu vou enfrentar no exame, qual é a estratégia para a primeira fase, qual é a estratégia para a prova escrita, existe um pulo do gato, por assim dizer? Hoje nós vamos descobrir através da nossa entrevistada, que é a doutora Daniela Pagliuca do Nascimento Queiroz. Ela é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, especialista em Direito Empresarial pela Faculdade Metropolitana Unida, bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes e coordenadora do curso de Direito da Universidade Anhanguera de São Paulo, Campo Limpo. Doutora Daniela, muito obrigado pela presença aqui conosco e eu começo, na verdade, indagando, existe um pulo do gato, o que o aluno que vai prestar o exame da ordem pode esperar, como ele ser bem sucedido nesse exame. Muito obrigado pela presença. Obrigada, doutor Marcelo, eu agradeço o convite, né? E como coordenadora também de curso, né, do Direito, eu estou ali ligada com essa ansiedade dos alunos diariamente, né? Então, desde que eles entram na faculdade, isso a gente percebe desde o vestibular, tá? Essa ansiedade do aluno sobre o exame da OAB. Então, eles já, eu vou prestar vestibular em Direito, mas e o exame da OAB? Já então, começa aquela aflição com o que ele vai enfrentar lá no final do curso. Então, assim, é só de ouvir falar, né? Porque é diferente do nosso aluno que já está na universidade, já está no seu primeiro, segundo, terceiro ano ou semestre, e ele tem esse contato sabendo que vai realizar a prova. Mas aquele aluno que presta o vestibular, ele já vem com aquilo, com aquela ansiedade, né? Sem saber realmente dessa aflição, mas só de ouvir falar na mídia, né, do que os outros mesmo, às vezes é o pai, a mãe, quando ele fala, eu quero fazer direito, todo mundo, mas e o exame da OAB? Já vem a pressão, você não vai passar ali, a pressão né? já Então, vem naquele junto. momento ele fala, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Né? É verdade. E a gente sabe que o exame da OAB, ele nada mais é do que as disciplinas que você teve durante o curso, né? Se você é um aluno assíduo, esteve presente em todas as aulas, né? Estudou, se preparou durante os 5 anos, você vai tirar de letra o exame da OAB. Por que ele causa todo esse transtorno, vamos dizer assim, na vida, né? do candidato? Porque a gente sabe que nós não temos esse afinco, né? Ou praticamente a maioria não consegue ter esse afinco diário do estudo. A gente sabe que a gente tem alunos, né? Hoje o padrão dos nossos alunos, eles são alunos que trabalham, que se dedicam, né? Para poder, muitas vezes, pagar a universidade. Então, quanto do tempo deles é dedicado para o estudo durante a universidade? Esse tempo acaba sendo um pouco reduzido. Quando ele se depara com o exame de ordem, ele fala, e agora? Esse exame de ordem cai tudo do que eu vi os 5 anos. Por onde que eu vou começar, enfim, bate aquela angústia, não é? Principalmente para quem deixa para os últimos meses. Para os últimos meses, exatamente. O exame hoje, doutora, como ele está estruturado? São 2 fases? Hoje o exame ele está estruturado em 2 fases, né? Na fase objetiva, onde você tem 80 questões, né? O aluno precisa acertar 40. Eu falo assim, ele pode errar 40, é muito melhor do que ele ter aquela obrigação de acertar 40. Por que ele não pensa, eu posso errar 40? Errar 40 é muita coisa, né? Então, se ele pensa que ele... O fardo é menor. Não, é menor, né? Ele fala assim, eu posso errar 40. Nossa, 40 eu posso errar, quer dizer, mas eu tenho que acertar 40, né? Vamos ver o que eu preciso fazer para acertar essas 40. Acertando as 40, ele passa para a segunda fase, onde ele tem uma prova prático-profissional da disciplina que ele escolheu quando ele fez a inscrição. Então, lá no momento da inscrição, ele já opta
pela área que ele vai querer fazer a peça e todas as questões, que são 4 questões dissertativas, exatamente na disciplina que ele escolheu. Então, é bem focada a segunda fase, e a gente tem a segunda fase hoje direcionada para o direito do trabalho, civil, né, empresarial, tributário, administrativo, penal, constitucional. Então, você tem essa possibilidade de escolha. E aí já é um estudo diferenciado, né? Então, focado. São né? estratégias bem definidas, bem diferentes, porque, via de regra, o aluno já vai para a segunda fase com aquela matéria que ele tem mais afinidade, que ele gosta mais de estudar, mas a primeira fase ainda é aquela em que cai tudo. Ele precisa de um preparo, de um foco, de uma estratégia para essas 80 questões, por assim dizer. Então, na primeira fase, nós temos em torno de 17 disciplinas que caem. Né? Ao longo do tempo, a OAB ela foi implantando disciplinas. Então, hoje nós temos filosofia, que há algum tempo não tinha, nós temos direitos humanos, que há algum tempo não tinha. Quem sabe daqui para frente isso não vai sendo ampliado, né? Então, sempre tem alguma ampliação. O mundo vai ficando mais complexo. Sim, e, consequentemente... disciplinas novas, ramos do direito, né, novo, então vai se ampliando também. E ele tem 17 disciplinas, aonde ele vai ter que se virar nos 30, né? Agora, como que eu vou estudar? Eu tenho condição de estudar todas as disciplinas? Não, não tem condição para isso. Então, o exame de ordem, hoje, ele é direcionado à estratégia, né? Eu tenho que ter uma estratégia de estudo. Não tem como o aluno, a não ser que seja aquele aluno que durante os 5 anos ele teve uma dedicação legal. Com estudo, sabe? com doutrina, com com aprofundamento, estudo, com aprofundamento, chegou em aula, aquela aula dada, aula estudada, organização, disciplina. Não vamos dizer que ele passou a vida dele de 5 anos estudando. Não, mas um aluno que não faltou, um aluno que esteve presente de corpo e alma, né? Porque tem o corpo e falta a alma. O aluno de corpo, né, presente só passa de ano, mas talvez não passe no exame. Né? Não é o aluno boa nota na faculdade, porque a gente sabe que boa nota tem N situações para uma boa nota, né? Então, é aquele aluno que não se boicotou. Interessado, aquele aluno interessado. Eu falo que a pior coisa é você se boicotar. Né? Você não pode se boicotar. Porque a pior mentira é a mentira que você conta para você. E você acredita nela. Aí que é pior. Porque ainda quando você conta uma mentira e passa para os outros, o outro acreditando, tudo bem. Mas quando você acredita nela, aí que é um grande problema. Então, como que você vai fazer para passar no exame de ordem? Eu tenho que ter a estratégia correta. Não é só o estudo assíduo, né? É você ter um planejamento. Começo como esse planejamento? Eu preciso me organizar. Então, eu preciso ter aí um cronograma, né, que eu vou fazer de tempo. Qual é meu tempo hoje para o estudo? Eu vou fazer lá, né, um calendário semanal das atividades que eu realizo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Não vai esquecer que o domingo faz parte do calendário. Não precisa ser o dia inteiro, mas um pouquinho da manhã, se não pode ser da manhã, da tarde ou da noite. Até para manter o hábito do estudo vivo, né, ao longo do período. E a partir daquele momento que fizer o cronograma, cumprir o cronograma, né? Não adianta você ficar levando o livro para um lado e para o outro, botar embaixo do travesseiro, né? Porque tem gente que estuda e bota o livro debaixo do travesseiro e dorme e acha que por osmose, né, as informações vão passar para a mente. Não. E presumo que tem que ser fiel a essa proposta de trabalho, porque às vezes o aluno recomeça toda segunda-feira o cronograma e não é o adequado. Então, assim, o correto é, bom, na segunda-feira eu trabalho de manhã, à tarde eu vou para academia. Quanto tempo fica na academia? 4 horas na academia? Então, tira, né? Tira as 4 horas da academia, você não vai ficar mais bonito, não vai ficar mais... A menina não vai ficar mais bonitinha, nada disso. 3 meses, 2 meses, nada vai acontecer, nada vai cair. É questão de prioridades. Estuda, prioridades.
Então, vamos fazer um cronograma. Se tiver meia hora, 1 hora, 2 horas, aquele horário tem que parar para estudar. Né? Porque se o primeiro dia que você falar, eu não vou estudar porque tem alguém me chamando, minha mãe me pediu para comprar alguma coisa, eu vou no shopping, não sei o quê, no outro dia você não vai estudar naquele horário. Então aquele horário tem que ser sagrado. Por isso você tem que fazer esse cronograma antes, né? Para você não se boicotar. Então você vai fazer na segunda-feira, na terça. Ah, mas eu não tenho esse dia inteirinho, eu estou livre. Bom, e à noite? Da meia-noite até às 6 da manhã você faz o quê? Né? tem que Tira uma hora para fazer o estudo, para fazer as revisões. Né? Pelo menos você não vai chegar despreparado. E depois vamos escolher as disciplinas para estar colocando nesse cronograma para ser estudado. Hoje nós sabemos que a disciplina de ética, né, Estatuto da OAB e o regimento da OAB, só ela equivale a 10 questões do exame de ordem. Desse total de 80, Desse nós temos total 10 de 80, questões. 10 são equivalentes a essa disciplina. Bom, eu vou ter que rachar de estudar e gabaritar essas questões. Eu não posso me dar o luxo de errar uma, né? Então, tem que ser a Bíblia de cabeceira do aluno que vai prestar o exame de ordem. É um ponto central, né, Sim. que a doutora está passando, é a estratégia, porque, com todo respeito aos civilistas, mas de véspera querer priorizar 2.200 artigos do Código Civil não é adequado para quem vai prestar o exame de ordem. Não. A doutora está traçando um paralelo interessante. O direito civil, ele seria interessante para estudar para o exame de ordem se esse candidato, né, esse aluno, ele escolheu como segunda fase o direito civil. E ele já tem uma boa base. Porque se ele escolheu o direito civil, ele pode estar estudando agora para a primeira fase ética, que é o que nós falamos, que vai equivaler a 10 questões, né? Então, a ética, o regimento e o Estatuto da OAB. Fora isso, direito do trabalho e processo do trabalho. São matérias um pouco enxutas, né? Diante da gama de conteúdo que nós temos de direito penal, processo penal, direito civil e processo civil. Porque essas disciplinas nós vemos desde o primeiro ano de faculdade. Praticamente o aluno ele acaba vendo essas disciplinas de 4 a 5 anos essa disciplina. Então, para você rever tudo isso para o exame de ordem, não compensa. Não é que não compensa você ter o conhecimento. O conhecimento você vai ter, né? Para a vida, para a prática, mas é a estratégia para atingir os 40. Tá, né? O objetivo é esse. O objetivo é você atingir 40. Não é você ser um especialista nas disciplinas que você estudou na faculdade, naquele momento. O objetivo é passar. Então, se é para passar, vamos ter estratégia, né? Então, estratégia. Então, vai estudar também o direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você vai prestar civil e processo civil na segunda fase, coloca já aqui, então, para o seu estudo de primeira fase. Porque se eu coloco aqui na primeira fase, eu não estou estudando especificamente para a primeira, eu estou focando na segunda, mas vai me ajudar na primeira. Correto. Entendi. Né? Porque, por exemplo, eu já vou estar me dedicando a atingir estas questões que vão variar de processo civil e de direito civil, 7 e 6 questões. Que eu já vou conseguir atingir mais as 10 que eu já tenho, né, de ética e processo de ética e estatuto, né? Além disso, eu tenho também o ECA. O ECA, cai 2 questões do ECA. Aí você fala, poxa, mas eu vou me dedicar tanto para cair 2 questões? Bom, mas se você ficar com 39 ou 38, você não passa no exame de ordem, né? São 2 questões você tem que ter 40. E há um conteúdo aí... E o conteúdo é pequeno, perto de tudo que você tem para estudar. Então, vale a pena, de repente, dar uma olhada no ECA, né? Mesmo que seja aí, vamos na prorrogação, né? Ali já nos pênaltis, isso. Mas são 2 questões. Não custa. Dá uma olhada no ECA, né? Filosofia, cai 2 questões também.
Só que é sempre direcionado, né? Então, de repente, o aluno quer dar uma olhada em alguma coisa, pega algumas provas anteriores, né? Vai cair Aristóteles, pensamento, né? Cai geralmente algum pensamento, né? Kant, Immanuel Kant, Aristóteles. Não foge muito dessas situações. Mas não é tão o foco. O foco é constitucional. Esse não pode deixar de estudar nunca. Ele até vai se irradiar por todas as outras áreas. Constitucional então, cai 7 questões. cai 7 questões. 10 com 7 já são 17. Só pensando no constitucional. E o constitucional, ele vai acabar pegando direitos humanos, porque você vai ter um pouco de direitos humanos, você vai ter o direito ambiental, você vai ter júri dentro da Constituição, você tem questões de direito do trabalho dentro da Constituição, você tem muito de direito tributário dentro da Constituição, porque o direito tributário é um direito constitucional, e só de direito tributário na prova são 5 questões de direito tributário. Quer dizer, agregadas com aquelas do direito constitucional, olha a importância. Então você vai focando. Direito tributário hoje, se você for analisar, você tem o que para ler? A Constituição e o CTN. CTN, que é o Código Tributário Nacional, são poucos artigos, né? Mesmo porque muito desses artigos você tem que estar com base na Constituição. Então você já elimina muito daqueles artigos, né? Competência tributária, eu não vou estudar no Código Tributário, eu vou estudar na Constituição. Então a Constituição ela vai te dar uma base aonde você estudando a Constituição, você vai atingir outras disciplinas. Sim, sim. As disciplinas correlatas, pela própria forma como está organizado o nosso sistema, não é? Então, é aquela situação, aluno que passa, é o aluno que estuda muito? Ou é o aluno que estuda com estratégia? É o aluno, correto. É um ótimo comparativo. Eu quero até perguntar para a doutora sobre a empresa organizadora, sobre o estudo com base em provas anteriores, logo após o nosso intervalo. Faremos um rápido intervalo, não saiam daí. Até já. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
A dica de hoje é o Pilates como uma atividade física. O Pilates ele pode sim ser considerado como uma atividade física, não apenas como uma reabilitação. No Pilates a gente tem exercícios intensos, porém que não prejudicam e não vão te trazer malefícios, como às vezes a gente acaba vendo em treinamento físico de musculação. Então, no Pilates a gente trabalha com uma fluidez diferente, com uma carga diferente e com sempre postura, alinhamento associado, sem prejudicar o organismo. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje aqui com a doutora Daniela Pagliuca do Nascimento Queiroz, que é professora universitária e advogada. Doutora, conversávamos sobre a questão da empresa organizadora das provas, hoje é a FGV quem faz. Qual a importância do aluno aí ter acesso a esses conteúdos? Porque a FGV está desde 2010 fazendo as provas. Então, é importante o aluno sempre saber quem é que está elaborando essas provas, né? Porque acaba tendo um padrão, né? As provas, elas têm um padrão. E a FGV, ela tem esse padrão de, nos enunciados de questões, por exemplo, não colocar artigos de lei. Então, isso é mais ou menos, vamos dizer assim, uma regra, né? Ela não coloca artigos de lei para exatamente não ter questões repetitivas. Porque senão, hora ou outra, o banco de dados não tem como... E eles têm um banco de dados para cada exame e para cada disciplina que gira em torno de 300 a 400 questões. Então, você imagina que eu tenho 2 questões que vão ser escolhidas para ambiental, né? E um exemplo, para ambiental, 3 que vão ser escolhidas para direitos humanos. E eu tenho, nesse contexto, eu tenho 300 a 400 no banco de dados. Todas verificadas, todas analisadas, né? Então, eles têm esse padrão de não colocar artigos de lei como enunciado. Bom, então isso significa que o aluno não tem que estudar artigo de lei? Não, o aluno tem que estudar porque é o momento onde ele vai assinalar uma das alternativas corretas, né? E aí é aquilo, ou o aluno ele vai assinalar a correta porque realmente ele tem certeza, ou ele vai ficar em dúvida, né? Em 2. E aí é interessante, aí uma das estratégias é, se o aluno fica em dúvida de 2, ele já arrisca as outras 2 que ele tem certeza que não é. Por quê? Para ele não ficar perdendo tempo posteriormente quando ele retornar naquela questão. O correto é, quando o aluno chega para fazer a prova, ele já vai chegar um pouco nervoso, agitado, ansioso. E quando ele olhar a prova, ele vai surtar. Porque ele vai dizer, não sei nada, tudo que eu estudei não está aqui, bate aquele desespero, mas aquilo é só impressão, né? Porque ele vai relaxar um pouquinho, alguns minutos vão passar, e aí ele vai acalmar e vai dizer, não, agora eu vou fazer. E aí ele vai começar a fazer aquelas disciplinas, e é bom direcionar exatamente as disciplinas que ele estudou. Procura lá ética, né? Porque lá não vem escrito direito civil, direito do trabalho. Não, tem uma ordem de questões. Por enquanto, ela segue esse padrão, então é bom que o aluno faça algumas provas, as últimas 5 provas, para ele identificar mais ou menos a ordem que vem os temas na prova. E aí ele está com a cabecinha bem fresca, né? Tranquila, a mente tranquila, e ele começa a usar tudo isso que ele tem
para fazer uma boa prova e gastar a energia que ele tem, o tempo que ele tem bom em questões que ele estudou na disciplina que ele estudou. Então, aquela questão que ele já se decidiu ou ele está em dúvida entre duas alternativas, o ideal é que ele deixe de lado, aquelas faça que ele já uma eliminou, anotação, para não ficar um toda quadradinho, hora, uma bolinha, dizendo, eu tenho que voltar aqui. para decidir entre essas duas. Entre essas duas. E risca as Pra não perder demais. tempo. Porque se ele não faz isso, ele sabe que não fez, quando ele chegar lá no fim da prova e retornar, ele vai ler tudo de novo. Ele vai ler as 4 alternativas novamente. Quer dizer, a mente já está cansada, ele esqueceu qual das duas que ele estava em dúvida, ele vai ler as 4 novamente, sem necessidade. Então, ele risca as outras, deixa as duas. Bom, vai chegar aquela questão também que ele não sabe nada, né? Ele não tem a menor noção de qual é. Bom, essa daí, então, ele já deixa uma marcação, porque ele sabe que ele vai ter que ler novamente inteira. E essa vai ser aquela do chute certo, né? Porque a gente sabe que vai ter o chute certo, né? E ele vai ter a chance aí de 50% de acerto e 50% de erro. Se ele tiver um pé quente, ele vai acertar. Isso é uma tática também para não gastar tempo bom em questão ruim, né? Você não pode gastar tempo bom em questão ruim. E é questão de você analisar as provas. Então, como a FGV está elaborando essas provas, é ideal que o aluno, além do estudo, ele também faça as provas, né? Essas que já foram aplicadas, a gente tem 5 horas de prova, né? Então, o aluno tem 5 horas para fazer 80 questões. Geralmente, como que o aluno faz as provas que ele pega para teste em casa, né? Ele faz o que ele quer. Deitado, descompromissado, sentado, assistindo televisão, assiste e volta. Bem, será que esse é o método correto de se fazer a prova, né? Bom, se ele está estudando ou querendo verificar com um livro, né, analisar as questões, aí ele estuda do jeito que ele quer. Se ele quer se preparar para a prova, ele tem que fazer tudo conforme a prova, né? Ele tem que ter a pressão do horário da prova, ele tem que sentir, né, que ele está diante de uma prova com horário para o término, como que ele vai se organizar naquela prova. Mesmo porque tem um ato mecânico no final da prova, que é a marcação na papeleta. Isso. E eu queria até que a doutora falasse um pouco sobre isso. Qual que é a melhor estratégia? Deixa para marcar tudo de uma vez? Porque às vezes o aluno começa... A doutora ainda me falou que ao final da prova os alunos estão mais inteligentes. Né? Eles acham, né? Já passou, né? As ideias estão ali todas... Está todo mundo muito ligado, né? E como é que se dá essa relação com a marcação da papeleta e as questões que eu já tenho certeza? Não, o correto é deixar mesmo para fazer toda a marcação do gabarito no final. Não volta mais para a prova. Já terminei a prova, agora é só o gabarito. Só o gabarito. Mas aí que tá, uma forma, né, para se passar. De repente você está cansado e aqueles quadradinhos são minúsculos, né? Sua vista já está embaralhada. E o perigo é errar. Errou ali, não tem mais jeito. Errou, não tem o que fazer. Então, por favor, preciso ir no banheiro, toma uma água, lava o rosto. Essa é uma boa estratégia, um tempinho. Sabe, dá um tempinho, terminou a prova, dá aquela relaxada, agora eu vou passar para o gabarito. Então, é nesse momento que eu passo para o gabarito tudo aquilo que eu já fiz. Tenha certeza que você não ficou mais inteligente no final da prova. Então, não queira mudar nada. É um risco muito grande. Você pode até, de repente, acertar alguma alteração que você tenha feito, mas a probabilidade de erro é 90%. Né? Porque o que faz com que o aluno pense que no final da prova, depois de 4 horas e meia, ele está mais inteligente do que quando ele chegou, com a mente dele cansada agora, e ele estava com a mente dele mais tranquila no início da prova. Então, muitos alunos, quando começam a passar para o gabarito, eles começam a reler todas aquelas questões novamente, e começa a dar o desespero. Ai, meu Deus, não é essa. Ai, meu Deus, não é essa. E aí,
Tem Ou seja, esse ele problema, raciocinou ali durante 5, 10 minutos e É. se decidiu. De repente, em 30 segundos, de ele última acha hora, ele que muda não é tudo. aquilo, Não é o adequado, lógico. Então, isso acaba prejudicando, e aí vem aquela questão da inteligência emocional, né? Porque às vezes você tem tudo, você fez um cronograma, você fez um estudo, você tem a estratégia, você se direcionou, você se dedicou, mas emocionalmente você está abalado. Então, a gente não pode descartar essa questão do emocional na hora de fazer o exame de ordem, né? Tanto é que a gente sabe que muitos alunos acabam desistindo. Às vezes, excelentes candidatos e por uma questão de falta de equilíbrio De emocional. equilíbrio, ou eles desistem no meio da prova, na segunda fase deixam a prova, né? Até por medo de não conseguir terminar. Então, assim, o medo de não conseguir terminar a peça faz com que ele desista antes, né? Então, é aquela questão do estresse, né? É fugir, né, da situação, né? Sim, Foge. Que é muito complicado, né? Às vezes ele é um aluno organizado, disciplinado, mas ali, né, ante aquela aflição, e ele não consegue se controlar diante de uma situação nova. E muitos desistem posteriormente ao verificar que não passaram. Ah, então agora ele fica com aquele trauma. Fica com trauma do exame anterior. Trauma do exame anterior. E acaba desistindo. Ele fala, não, mas no próximo eu faço. E aí vem o próximo e ele não faz. E vem o outro e ele não vai. E aí aquilo, toda aquela, vamos dizer assim, aquela estrutura, aquele ensinamento, aquele conhecimento que ele teve, ao longo do tempo, ele vai se perdendo, né? Porque uma coisa é você estar o aluno fresquinho, com tudo na sua mente, e o tempo vai passando e você não está mais estudando com aquele objetivo. Eu penso até, e a questão do equilíbrio emocional na segunda fase, porque aí nós temos a questão da peça escrita. Hoje sabe-se que com as novas tecnologias, com informática, está todo mundo muito mais familiarizado no tablet, no computador, né, no digitar em si. Vale a pena algum treino específico, até para que erros de português não ocorram? Porque às vezes, ou é o corretor do Word, enfim, tem toda uma situação que a prova da segunda fase, de repente, é algo atípico para o candidato, porque ele não está acostumado no dia a dia e a prova, escrever. E você vê, com toda essa informatização, né? Essa globalização, essa digitalização, o nosso exame de ordem da segunda fase, a peça é manuscrita. Né? Quer dizer, que foge tudo o que a gente está vivenciando da tecnologia. Né? O aluno, ele não está acostumado mais a escrever. Tem que treinar. Mesmo para aula, ele não vai com a caneta. Hoje já você vai fazer a anotação no celular. Tablet, no celular. No celular. Tira a foto da lousa. Ou ele grava a sua aula. Mas escrever nunca, né? Então, o que eu falo, porque como sou coordenadora da faculdade, um dos treinos que nós temos é o aluno fazer as peças processuais. Então, e à mão, manuscrito. Então, esse treino, ele tem que ser feito para o aluno que vai fazer o exame de ordem na segunda fase. Todas as peças do treino ele tem que fazer manuscrita. É importante por uma questão de organização, velocidade, né? Sim, que ele faça 10 peças, as 10 tem que ser manuscrita, né? Eu falo, faça sempre um modelo de cada peça e todas as demais que você for fazer, manuscrita. Porque você também não vai ficar lá, ter um corretor automático, né? Então você vai ter que fazer a língua portuguesa, né? Aquilo que você já esqueceu há muito tempo. Então, você vai ter que fazer. Ideal, nunca fazer abreviação na segunda fase. Então, aquele excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ou juiz federal, dependendo do professor. Vamos escrever por extenso. Tudo por extenso. Porque isso dá a ideia do examinador, quando ele pega uma peça processual, de cansaço, né? A pessoa acabou de vir aqui para fazer o exame de ordem, está começando agora e já está cansado. Então, é uma coisa que eu não faço nem hoje, nem nas minhas petições. Depois de tantos anos de formada, eu nunca abrevio. Nunca abreviar. Eu não abrevio até hoje. Então, algumas regrinhas que ajudam, né? Que mostram o interesse.
Então, você tem táticas, né, para a primeira fase e táticas para a segunda fase. Que, inclusive, a segunda fase tem a opção da consulta. Então, a consulta é na lei. A lei seca. Você não tem consulta na doutrina. Já tivemos, né, exames de ordem, e na minha época teve consulta na doutrina. Quando eu fiz o exame de ordem, era com consulta em doutrina. Tanto é que eu fui com uma mala. Exatamente. Eu lembro que eu fui com mala, os alunos iam com viagem, mochila, mala de viagem. Então, você levava dicionário jurídico e doutrina, todas específicas daquela disciplina. Hoje não, hoje o aluno ele vai com um código. Esse código não pode ter nenhum tipo de anotação, mas ele pode ter direcionamentos. Então, ele pode usar clipes, ele pode usar aquele post-it, ele pode fazer esse tipo de marcação, desde que o código não esteja marcado, né? Marcado, nenhum tipo de rasura, né? Não, não pode. Aí, sem rasura, sem nada. Mas ainda assim é importante que ele tenha um foco determinado na segunda fase no seguinte sentido. Se ele não sabe nada, ele vai ficar que nem um louco procurando ali na lei seca e não vai conseguir se orientar, não é, doutor? Ele precisa já ter uma estratégia de... anterior, né? Por exemplo, vou montar a peça, né? O que eu preciso focar na montagem da peça? Tese, competência... O que eu falo para os alunos, assim, não deixa para comprar o seu código na véspera da prova. Pior coisa que tem é você colocar um sapato novo num baile. É verdade. Não é? Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque lá você não vai ter a havaianinha para pôr. Então, você vai ter que se virar e ficar com o sapato alto até o fim da festa, não é? Então, eu falo, compra o código antes, folheie, analise, vê onde está, coloca clips colorido, clips sem ser colorido, post-it, isso pode. Então, o que pode, faça. Né? Se familiarize com o seu material. Ele é seu, você é dele, né? Assim, amigo, né? Fala para ele, amigo, né? Amigo. Porque senão você vai achar o quê? Meu Deus, eu não conheço esse código. E esse código não te conhece, ele não vai abrir na página sozinho. Você vai poder rezar, você vai poder fazer o que você quiser, ele não vai abrir na página que você necessita. Né? E o tempo vai passando, o candidato vai ficando mais aflito, né? Porque não consegue ali sair do lugar. Doutora, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu gostaria que a doutora desse um recado tanto para aquele jovem que está estudando e vai enfrentar pela primeira vez o exame de ordem, como para aquele que de repente já terminou o curso do direito, já até foi reprovado em um exame, em 2 exames, está trabalhando, passou um ano e ele agora volta a estudar para o exame da OAB. Eu queria que a doutora desse um recado para esses 2 candidatos. A própria FGV, antes do meu recado, eu vou te falar, a própria FGV, ela já fez um estudo e 75% dos alunos que prestam exame de ordem, no mínimo, eles prestam 3 vezes. Existe, então, já essa situação? Existe, eles mapearam isso, né? Hoje, uma coisa muito boa para os alunos é, se ele passou da primeira para a segunda fase, ele reprova na segunda fase, ele tem a chance de voltar a refazer essa segunda fase. Ah, interessante. Então, ele não tem que retornar para fazer a primeira e voltar para a segunda. Ele não perde, né? Agora, é lógico, se ele... a refrescagem, né? Vamos dizer assim, se ele fez novamente a segunda, a refrescagem não passou, aí sim ele vai ter que fazer a primeira novamente. Entendi. O importante é não desista, né? Ali é uma etapa, não significa que porque você foi reprovado, você não é inteligente, a faculdade que você fez não é boa, não é isso. Muitas coisas envolvem o não passar. Né? Então, o aluno ele precisa ter a consciência de que muita coisa envolve ele não passar. Né? Não está só focado na falta do estudo. É o nosso cotidiano complexo, é trabalho, Sim, é família, é tudo que envolve, né? E questões emocionais também, mas tudo é superável. Você não pode esquecer que você foi competente para cursar uma faculdade em 5 anos. É fato. Você pagou essa faculdade por 5 anos.
Né? Hoje você às vezes está no escritório, você faz o estágio, então você é competente, você precisa acreditar em você. Eu acho que esse é o grande passo para o aluno. Eu acredito em mim, porque se você não acredita em você, quem vai acreditar? É valorizar cada minuto, né, de todo esse esforço ao longo dos 5 anos. Sim, e se você não passou nesse, você vai passar no outro, e se não passou no outro, você vai passar amanhã, porque você vai passar. É a estratégia certa, no momento certo, na hora certa, né? Porque você é competente para isso, tenha certeza, porque se não fosse, você não estaria onde você está, né? Não é, o mundo inteiro não é bacharel em direito, você é bacharel. Então, você passou por isso. É trabalhar mesmo a autoestima. A autoestima, né? É fundamental. É fundamental. Fundamental, porque o conhecimento vem depois, mas isso. o aluno que tem autoestima... O aluno que tem autoestima, às vezes, ele consegue passar e o aluno que estudou não passa. É impressionante. E fica um aprendizado para a vida, porque o AB, o exame da ordem, é o primeiro passo, mas depois... Tem outros. No dia e sempre nós vamos ter dificuldade, né? A primeira audiência... Exatamente. Né? Não dá aquele friozinho na barriga? O primeiro recurso. O primeiro recurso, a primeira... Os primeiros honorários. Primeiro cliente. O primeiro cliente, é. A nossa vida é assim, né? Cheia de... A prática da advocacia, ela é, pela própria natureza, conflituosa, não é? Então, a autoestima é fundamental. Eu acho que é fundamental, porque com autoestima você consegue levantar de um momento de baixo, né? Daquele momento em que você, de repente, ai meu Deus, não, mas eu posso, eu vou vencer. Então, isso é fundamental. Isso eu tento passar para os meus alunos. Eu tive uma aluna agora que prestou exame de ordem tributário, e eu sou professora de tributário, né? O nome dela é Sheila, inclusive. E ela fez um negocinho lá na peça, ficou super triste. Ah, professora, não passei. E não passou, reprovada. Falei, Sheila, faça o recurso. Professora, mas a senhora acha que com o recurso vai dar certo? Falei, Sheila, vai dar certo. Não, professora, não vai dar. Eu tenho certeza que isso não vai dar. Eu falei assim, vai dar. E ela foi perguntando para várias pessoas e todo mundo, não, esse recurso não vai para frente, porque ninguém olha recurso. Falei, professora, ninguém olha o recurso. Falei, olha, faz que vai dar certo. Aí ela falou assim, mas vai sair a decisão agora. Eu falei assim, então você vai me mandar, você vai ver. Aí quando chegou, ela mandou a fotinho, escrito aprovada e feliz. Então, quer dizer, precisa acreditar. Precisa acreditar. Né? No dia a dia, você tem que acreditar. Não basta alguém de fora acreditar em você. Se é você que está ali na frente de tudo, né, de toda essa situação, tem que acreditar e sempre, não é, doutora? Sempre, porque ali é o seu objetivo, você escolheu, é o seu mundo, você quer ser um advogado, então faça por onde, né? Se não deu hoje, vai dar amanhã. Vai dar amanhã com certeza. Então essa é a minha dica para os alunos e a gente está sempre à disposição. Doutora Daniela, eu quero imensamente agradecer a presença aqui conosco, por mais uma vez, não é? Sinta-se convidada sempre. Obrigada. Né? É um grande prazer. E nos acompanhe pelas redes sociais, www.bcctelevision.com. Até a próxima.